Glória a ti, exaltado seja o nome santo, glorificado seja o nosso Deus. Obrigado, Deus. A bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite por tudo quanto tens feito, Senhor, em nosso meio. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és santo, Senhor. Deus, nesta noite, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Eu peço a sua gentileza de colocar os pés, vamos fazer uma oração. Nesta oração inicial, vamos agradecer a Deus pelo período que ficamos de joelhos e vamos pedir a Deus a sua bondade e pedir que Ele continue com as suas mãos estendidas sobre nós. Eu gostaria de convidar o irmão Juscelino para dar início com uma oração aqui nesta noite. Quantos necessitam, meus irmãos, das orações? Vamos orar pela irmã Lúcia, que ela que essa tarde a irmã Lúcia passou a tarde, ainda dá para a irmã Lúcia, que ela está lá fazendo os exames. Vamos orar para que Deus visite a serva dele essa tarde, tá? Vamos orar pela irmã Lúcia, Lucienes, não é isso? A irmã Rosângela? A irmã Judite? Vamos orar pela irmã Judite. Maria Télio. Vamos orar também pelo cunhado da irmã Rosângela. Amém, meus irmãos Júnior? Apresentar o Richard e a Cris nessa oração. Amém, meus irmãos? Amém. Quem? A irmã Rosenilde. Toda a igreja na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar pelos irmãos, pelas igrejas, por todos os enfermos que tiver doente, enfermo. Vamos orar por todos, que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Pai santo, aqui estamos, Senhor, na tua casa te clamando, meu Deus, essa noite, Pai, pelas suas ajudas, pelas suas misericórdias, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, Senhor, cada um de teus servos, tuas servas, Senhor, abençoa grandemente, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Só o Senhor é poderoso, Pai, para dar vitória, Senhor. Cada um, meu Deus, os que estão aqui e os que estão para chegar ainda, Senhor. Abençoa grandemente, meu Deus. Meu Deus, renova as forças, Pai. Renova a vida espiritual de cada um, Senhor. Dando força e vigor, Senhor. Pai eterno, Pai querido, e eu te pedimos, Senhor, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que chamado aquele que vive e reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor nesta noite com o hino de número 205 da nossa harpa cristã. Os irmãos que louvam o Senhor estão convidados
Jesus a toda a igreja. A igreja foi arrebatada ou está aí ainda? Amém. Deus os abençoe. O amém é uma confirmação, né? Assim seja. Então, a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Assim seja. E aos irmãos que estão em casa também, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus os abençoe. Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Também saudamos a todos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão em casa, a paz do Senhor Jesus. E o de número 205 da nossa coleção.
156, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Graças ao Senhor. Aleluia. Maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Oh,
Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Sejamos gratos a Ti, Senhor, pela salvação. Glória a Deus. Glorioso, Senhor, obrigado. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Você se entregou por nós, pelo nosso. Graças te damos, Senhor, pelo dia de vida que nos tem dado.
Quantos nessa noite estão gratos, meus irmãos? Glória a Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, meus irmãos. Graças a Deus, o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, nesta noite eu os convido para lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Agora sim, pastor, concluímos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Como sugestão, e aí é um voto meu, particular, poderíamos dar início à leitura de João, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, mas aí é só um voto, Os irmãos percebem que pouco a pouco nós vamos lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Já finalizamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. Paulo aqui está trazendo as suas saudações finais. Os irmãos encontraram, digo amém? Amém. Se você não tem Bíblia ou se junte perto de quem tem, eu acompanho aqui pelo telão. Está escrito assim a palavra de Deus: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, e Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo, as igrejas que de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason e Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, só uma observação aqui no versículo de número 13. Os irmãos observam que Paulo está saudando um homem chamado Rufo. Os irmãos lembram daquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Quem lembra o nome dele? Era Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene. E lá em Marcos diz que esse homem era pai de Alexandre e de Rufo. Nós não sabemos que palavras aqueles homens conversaram, se Jesus teve alguma palavra, os textos bíblicos não se falam, mas a história diz, segundo alguns escritores e alguns teólogos, que aquele homem Cirineu era o pai desse Rufo aqui, que Paulo está saudando. Então entende-se, meus irmãos, que naquela passagem, aquele homem ficou tão curioso para saber por que ele estava ajudando aquele homem, e ele foi impactado com aquela cena, que ele e a família dele se converteu. Então aqui está Paulo saudando um de seus filhos. Lá em Marcos, os irmãos acompanharam lá, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. E aqui está Paulo saudando Rufo na santa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos mais necessitam das orações? Eu e minha casa também oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesta noite, Senhor, nós queremos te louvar, porque temos lido a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz. Oh, Senhor, a tua palavra vai aonde a psicologia não vai, aonde a medicina não vai. A tua palavra vai, Deus, porque ela vai na divisão das juntas e medulas, mas também vai na divisão da alma e do espírito. A tua palavra, Deus, é que nos transforma, que nos liberta. Ah, Senhor, amamos a tua palavra, Deus. Ah, Senhor, nós suplicamos a ti as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, ó Pai, reconhecendo que tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Israel. Senhor, tu és o Deus fiel, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus fiel, santo, majestoso, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que tem, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus, Pai maravilhoso, conselheiro. Ah, Deus grande e eterno, tu és o Deus, ó Pai, que santifica,
completamente este ambiente, ó Pai, com a tua presença. E nos envolve, ó Pai, nos teus mistérios santos. Revela-te a nós, ó Pai, com muito amor, com muita unção, com muita graça. Enche-nos do teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um Fá maior. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fá maior. Deus está aqui. Cante. Eu sei quando há que eu respiro. Eu sei quando há mais eu preciso. Eu sei como eu estou em nome do Deus está aqui. Vamos crer que Deus está aqui. Jesus em tua presença, meu Deus, aqui. Vamos orar, vendemos aqui. Usa o dia da tua morte, possibilita a todos nós. Onde? Levante a sua mão para o céu. Meu Deus, nós te adoramos nesta noite. Pois só Ele é digno. A verdade do seu coração nesta hora é o que Ele é para nós.
aqui nesta noite. Glória a Jesus. E vamos ouvir, meus irmãos, vindo nesta noite com nossa irmã Leandra. E enquanto ela louva ao Senhor, nós vamos contribuir com dízimos e com as ofertas, meus irmãos. Enquanto a serva do Senhor se aproxima, nós vamos fazer aquela breve oração, pedindo a Deus que receba também esse louvor, essa adoração. Os irmãos escalados já para recolher os dízimos e ofertas, né? Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar também com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Receba também, ó Deus, essa adoração, esse louvor. E suba para essa oferta como um cheiro suave às tuas narinas. E responde, ó Deus, esse compromisso ao nosso coração. Vai improvisando assim, ó Deus, o alimento na nossa mesa, a roupa para vestirmos, ó Pai. Abre, Senhor, a porta de trabalho, ó Deus. Abençoa aqueles que já estão empregados, ó Pai. Aumenta a renda dos teus servos, dos teus filhos. Nós te pedimos e confiamos no Senhor. Amém. Graças a Deus, aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, este hino é bem conhecido. E a igreja louva junto. Amém.
que aconteceu? Tocou-me, Jesus, Quantos foram tocados pelo Senhor, meus irmãos? Graças a Deus, graças ao Senhor. Queridos irmãos, nós vamos nos colocar de pés para ouvirmos a palavra do Senhor pelo nosso pastor Edson. Eu convido o nosso irmão Reginaldo para fazer essa oração apresentando o servo do Senhor. Pai, Senhor, para a igreja, estamos orando pelo servo do Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite, por cada hino que foi entoado ao teu nome. Meu Deus, o teu servo estará nos transmitindo a tua poderosa palavra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Pai, continue falando poderosamente nesta noite. Que o Senhor continue tocando em cada coração. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, estamos aqui atentos para ouvir a tua voz. Meu Deus e meu Pai amado, porque a tua palavra, ela é a verdade. Queremos ouvir, meu Pai. Usa teu servo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Sobre tudo com a paz do Senhor. Amém. Irmão, podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bom, graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido, né? De chegar aqui para juntos adorar o nome de Jesus por tudo que Ele tem feito para conosco. Glória a Deus. Estamos alegres e felizes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre, né? Não tem lugar melhor do que esse, né, irmãos? Lugar de adoração, aonde sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, né? Na qual tem nos confirmado de que Ele está conosco. Alegria é uma confirmação, tá certo? De que o Senhor, Ele está, né? É promessa de Deus. E por ser promessa de Deus, a promessa de Deus, ela não falha. Amém, irmãos? Ela é fiel e verdadeira, né? Eu estava meditando esta leitura que o irmão Daniel leu junto com toda a igreja que finalizou, né? É um dos quais a igreja se adaptou, tirando um trecho para a recomendação dos santos, né? Na casa de mudança também,
que hoje está perdendo-se este, né? E todo mundo que sai pede uma carta de mudança. Por dois motivos. Um, porque não tem interesse de ser recomendado, e outro porque não pode ser recomendado. Certo é este, né? Tem muita igreja também que não faz muito conta disso. Tá certo, irmãos, né? Venha como vier e fique como está, e a sua presença está tudo bem, né? Mas nós não aprendemos assim. Nós aprendemos a palavra de Deus, né? É tanto que Paulo, ele recomenda, sauda todos os cooperadores, irmãos em Cristo. Vocês vão ver que tem uma palavra que ele adverte também a igreja do Senhor que anda na doutrina, não é? Que rejeite, que pare, né, de andar com aqueles que é contra a doutrina verdadeira de Deus, tá certo? Então ele recomenda isso porque a igreja do Senhor é uma igreja que foi criada na doutrina, né? No começo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como diz a palavra de Deus, né? Por que a doutrina? A doutrina é o ensinamento verdadeiro, né? A palavra original, né, de Deus, tá certo? Tudo aquilo que é baseado, que não é na palavra de Deus, se torna uma heresia, né? Uma coisa que alguém inventou. Eu gosto muito de acompanhar pelo YouTube a pesquisa daquela ICP, se você não acompanha a pesquisa, né? Todas as religiões do mundo eles pesquisam, e ele traz ao conhecimento da igreja aquilo que é doutrina e aquilo que não é doutrina, tá certo? Porque tem muita coisa aí que eles negam a palavra verdadeira de Deus e ensinam uma coisa que nunca existiu, tá certo? Por exemplo, William Marlon Blana é o fundador da Igreja Tabernáculo da Fé. Ele morreu no ano de 1965, ano que eu nasci, né? E ele trouxe uma doutrina que ficou até hoje. É uma igreja muito fluente no Brasil, né? No Nordeste, por aí afora. Ele ensina uma coisa que não existe. É tanto que quando ele morre, ele é titulado como anjo do Apocalipse. Quando ele morreu, ele passou 3 dias sem enterrar, porque segundo a profecia dele, ele ia viver, ia ser ressuscitado. E no ano de 1977, era o ano que começaria o milênio, segundo Blana, tá certo? Começaria o milênio. E ele falhou, não começou neste ano. Então é palavra de quê? Que não se cumpriu. E eu gosto dessa pesquisa porque diz que o maior adversário do profeta é o tempo, pastor. Tá certo, né? O maior adversário do profeta é o tempo. O tempo vai se passando e a palavra não se cumpre. Então, quando não se cumpre, como diz a Bíblia, não tenha medo daquele profeta que a sua profecia não é cumprida. Não tenha medo dele. Também não fale mal dele. Ore por ele, peça a Deus por ele, tá certo? Fique na presença de Deus, escute, guarde, não questione nada se você não tem o conhecimento, tá certo? Glorifique a Deus, porque o único que não falha é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Esse não falha, mas nós falhamos, o homem falhamos, a mulher falha, isso desde o começo houve falha, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Passa o céu, passa a terra, passa os homens, passa tudo, mas a palavra de Deus permanece sendo palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmão, eu queria trazer uma palavra. Eu meditei bastante, mas às vezes a gente medita, prepara um trecho
vejo, né? Como é certo fazer isso, sim, você está aprendendo, você está tendo conhecimento, mas tem momento na vida, né, que Deus direciona você por outro caminho, não é verdade? Isso acontece comigo, acontece com os pastores, com as irmãs, com os irmãos, porque quem conhece, né, a igreja é Deus, tá certo, irmãos? Quem conhece a igreja é aquele que toma conta da igreja, não é verdade? Quem conhece o rebanho é o pastor. O pastor sabe de tudo, né? A Bíblia diz que Deus conhece a ovelha e a ovelha é conhecida dele, né? Então, por isso que é importante. Eu até falei aqui na quinta-feira que alguém nega essa pessoa tão ilustre que está no nosso meio, que é o Espírito Santo. É ele que ficou para direcionar, para preparar, para instruir, né, para levar a igreja à santidade e ao encontro de Jesus. E é ele que vai nos preparar até o arrebatamento da igreja. É ele que nos levará ao encontro de Jesus e nos levará a sua igreja, entregará a Jesus. E segundo a Bíblia, Jesus nos recepciona lá, né, nos ares, porque a Bíblia diz: e assim estaremos com o Senhor nos ares. E de lá para frente, Jesus nos levará ao céu. E chega lá no céu, segundo a Bíblia também, ele nos apresentará aos seus anjos. Glória a Jesus. É a mesma coisa que assim: olha aqui, eu lutei, venci para comprar esta igreja e hoje eu estou recepcionando ela aqui neste lugar que eu falei em João capítulo 14, que vinha preparar lugar, preparei lugar, esperei por eles e agora ele estará aqui comigo e ficará comigo para sempre. E daqui para frente é só glória, é só alegria, é só majestade, é só honra, é só coisas boas. Então, igreja do Senhor, Jesus voltará e nos levará para a sua glória, para eternamente estaremos junto com Ele para sempre. Glória a Deus. Ainda tem crente que não quer ir para o céu, né, irmãos? Tão bom. O céu é tão bom. Tá certo? É muito lindo o céu. Segundo Paulo, aquilo que o nosso olho nunca viu e aquilo que nós ouvido nunca ouviu, né, Reginaldo? São coisas que Deus tem preparado lá para nós. Glória a Jesus. Amém? Então, igreja, Jesus é bom. Por isso que eu falo que tem gente que ainda fala, né, dessa pessoa tão ilustre, a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade de Deus, né? Até falei para vocês aqui, ele não é simplesmente o Espírito, mas é uma pessoa, amém? Ele é uma pessoa. Ele se chama Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele se fez carne, Deus, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Deus através do Filho e agora Deus através do Espírito Santo para consolar, para alegrar, para batizar, para renovar a igreja. Igreja, vocês quando chegar aqui, lembre que mais importante do que você, já tem uma pessoa aqui que é Ele, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos sonda, é Ele que nos vê, é Ele que fala, é Ele que sabe de tudo e sabe de toda coisa. Por que Ele nos muda muitas vezes a nossa pregação, a nossa mensagem? Porque é Ele que sabe o que você precisa quando você chega aqui. E quando eu quero falar, vamos saber uma coisa que vocês vão ter. Eu quero falar de um casamento aqui, o Espírito Santo diz assim: não, eu quero que você fale de uma coisa que a igreja está precisando. O que é que a igreja está precisando? E ele pode nos inspirar, né, da palavra que ele quer falar. E a Bíblia diz, né, na 7ª carta da igreja do Apocalipse: quem tem ouvido para ouvir,
Então ele é uma pessoa. Ele correu, bateu no ombro de Filipe. Filipe, tu pensa que tu está sozinho, né? Evangelista Filipe. Ele olha para trás. Não, eu estou contigo. Tá certo? O que é? Olha, sobe no carro daquele homem e pergunta para ele o que ele entende, o que ele é. Tá vendo? E o Espírito de Deus disse o quê? Apartai a Paulo e a Barnabé. Então o Espírito é uma pessoa. Quando Jesus se batizou, né? Como muita gente nega a Trindade, o que foi que Jesus disse? Qual foi a voz que disse? Eis aí o meu. Então, se é o meu filho, é uma pessoa. Glória a Jesus. Eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Tá certo? Glória a Deus por isso. Então a igreja precisa lembrar. Glória a Deus. Você pode glorificar. Eu nunca vi crente assim, glória ao Espírito Santo. Mas pode fazer isso, é Deus, é Jesus, é a mesma coisa. Ele é o mesmo. É Ele que usa você para falar em língua. É Ele que usa você em profecia. É Ele que te batiza com o Espírito Santo. É Ele que te levanta. É Ele que te consola. É Ele que muitas vezes diz assim: meu servo, minha serva, não tema, pois eu estou contigo. É Ele o Consolador. Quem é o Consolador? É o pastor? Não! Eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estará aqui até nós sairmos daqui. Olha, glória a Deus, promessa de Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra vai embora, o tempo, e nós precisamos, né? No capítulo 1 do livro de Jonas, glória a Deus. Eu acho tão lindo trabalhar de Deus, porque Deus, primeiro, Ele sabe e entende quem somos nós. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis e diante da face do Senhor. O que eu acho importante aqui, meus irmãos, é que alguém muitas vezes questiona Deus em certa coisa, sem saber o que está questionando. Tá certo? Mas é muito melhor do que nós questionar, nós ouvir a Deus. Se você não pode, você diz não, porque Deus conhece as suas, né, a sua vida, sua fraqueza, a sua fortaleza. Deus conhece, tá certo? Então, mas nunca tente enganar ou fugir. Alguém pode dizer assim: mas por que Deus permitiu que Jonas fosse numa direção ao contrário daquele que ele pediu? Porque Deus não impede que você faça o que você quer. Porém, Deus exige de mim a obediência daquilo que Ele quer. Se eu não sou obediente, eu vou sofrer a consequência daquela decisão que eu tomei diante de Deus, para sair diante dele e fazer o contrário do que Deus fazer o quê? Me disse. Glória a Jesus. Porém, a sua palavra, ela continua valendo a mesma coisa que ele falou. Eu já citei várias vezes aqui o caso daquele homem que estava com problema aí no que ia ao profeta de Deus, porque ele sabia que indo na casa daquele profeta, era um profeta verdadeiro de Deus, que profetizava a verdade.
Era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida, e ele tomou conselho da sua esposa em casa e disse: olha, eu precisava falar com o homem de Deus. Se fosse hoje, dizia assim: eu precisava ir na casa daquele irmão, daquela irmã que profetiza, mas eu não quero ir lá porque eu estou com um problema na minha vida, e quem sabe, chego lá, aquela irmã pode abrir a boca e revelar alguma coisa na minha vida. Então vamos fazer o seguinte: eu não vou até ele, você vai, meu filho, em casa, e chega lá, não fala para ele que eu sou a tua esposa de jeito nenhum. Leva o nosso problema, conta para ele, chega lá, ele vai orar e o nosso problema é resolvido. E o profeta, ele era o quê? Cego. Tá certo? Mas o Espírito de Deus não era. E quem estava na vida do homem não era ele, era o Espírito de Deus. Tá certo? E por ser o Espírito de Deus, aquela mulher chega em frente daquela casa do profeta, ele grita dentro de casa: fala, mulher de Jeroboão. Quem foi que falou isso para ele, que eu sou mulher de Jeroboão? Mas tu não sabe que ele é profeta, e todo profeta verdadeiro, ele tem uma coisa muito linda dentro dele. A Bíblia diz em 3:7 ou 7:3 de Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então quem revela não é o homem, quem revela é o Espírito de Deus. Tá certo? E por ser o Espírito de Deus, a gente tem que temer a ele. Aí ele disse assim: volta daí mesmo. Tu vem para mim com muitos problemas, eu vou para tu com duras novas. Volta daí mesmo. Olha. Porque quando tu voltar e tu pisar o pé na cidade, o teu filho vai morrer. Olha que palavra, hein, irmãos? Glória a Deus. E ela volta, quando ela chega na cidade, seu filho começa a gritar e morreu. Por quê? Quem falou foi o profeta de Deus. Jonas pega a sua bagagem e vai para onde? Para onde? Ele tem que ir para onde? Vocês não escutaram bem a leitura, não. Deus mandou Jonas ir para Nínive. E Jonas foi para Tarsis. O problema estava onde? Nínive ou em Tarsis? E a mensagem de Deus já falou para o profeta: olha, eu vou te mandar ir para lá, e chega lá, tu prega, mas tu prega o quê? Contra aquela cidade. E o profeta falou: não, vou para outro, vou nada. Diz que lá é difícil o negócio para profeta, hein? Lá é difícil o negócio para missionários, para pregador. Se eu pregar isso, eles vão me matar. Foi Deus que mandou. Vai. Quem mandou foi Deus. Se Deus te mandou, Ele responsabiliza por aquilo que falou. Não tenha medo, não. Por que vem a consequência do sofrimento? Porque você não faz aquilo que Deus manda. Eu quero que você faça isso. Você faz outra coisa. Não é para você fazer outra coisa. É para você fazer o que eu mandei fazer. Então responda para Deus que vai ou não, né? Faça que nem Ezequiel. Porventura esse osso seco pode... Não foi que ele respondeu: eu não vou dizer que sei, porque o negócio ficou feio para o meu lado. Mas tu sabes, Senhor. Glória a Deus. Senhor, tu é quem sabe. E Deus me disse: quem sabe sou eu mesmo, porque eu te mandei, porque eu sei. Porque quando eu mando, eu sei o que é que eu faço. E o que é que está acontecendo. E o que é que vai acontecer. E com a tua palavra, tu não sabe o que é que acontece dentro de uma igreja. Quando você fala aquilo que você manda, a igreja pode tiver a metade da igreja murmurando e dizendo: mas essa palavra não é necessária.
Glória a Deus. Eu tenho 10 minutos para concluir aqui, meus irmãos. Mas o que eu acho que muitas vezes muita gente se acomoda. O profeta pega a sua maleta, desce ao navio, começa a dormir e nada acontece, né? Indo em direção, Deus que conhece todas as coisas, não é? E todas as coisas lhe obedecem. Sabia que tudo obedece a Deus? Tudo ouve a voz de Deus, né? Porque Deus disse para o vento aquieta, e o vento aquietou. Tempestade para, e a tempestade parou. Porque ouviu a voz da autoridade de Deus e parou. E alguém ficou admirado: que homem é esse? Que até o vento ouve a sua voz. Certamente Deus disse para aquele peixe: segue esse navio. E quando alguém jogar uma comida no navio para baixo, você engole. Ele seguiu ao navio. E Jonas lá, irmão, roncando, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Não acontece assim na nossa vida, que nós só vemos despertar quando as coisas estão muito feias, está tudo se quebrando, tudo se acabando. Aí você se acorda em meio à tempestade e começa a dizer: mas para onde é que eu vou, Senhor? Aonde eu andei tanto já, desta maneira, na tempestade, na luta? Aí a pessoa acorda ali e diz assim: agora eu tenho que parar aqui neste lugar, porque daqui para frente eu não posso andar mais, porque eu não aguento. Se eu for daqui para frente mais longe, eu vou morrer. Eu tenho que parar, tomar atitude de alguma coisa, porque alguma coisa está acontecendo e eu preciso entender o que é que está acontecendo para eu tomar uma direção certa, para ver se eu me salvo no meio dessa tempestade. Você está entendendo a mensagem? Glória a Jesus. Aí é onde vem a vitória. Aconteceu com vários homens que desobedeceram, né? Aconteceu com um profeta velho que disse que Deus era mentiroso. Deus disse: olha, meu servo, tu vai aqui, não come, não bebe, não faz nada, e nem volta para esse mesmo caminho. Chegou na frente, ele entrou na casa do profeta velho, é isso? Porque profeta velho é uma desgraça. Só faz coisa errada. Tá certo? Só profetiza as coisas boas. Só profetiza as coisas para ser aplaudido. E profeta não é para ser aplaudido, profeta é para ser desprezado. Quando Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, cinge os teus lombos, porque hoje eu te coloco contra toda a cidade, contra o povo da terra, contra os príncipes, né? Se levantarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Alguém vai te açoitar. E açoitaram ele, jogaram no calabouço, quase matava ele. Mas ele dizia: fui chamado como profeta, e como profeta eu falo a verdade. Mesmo que alguém tire a minha vida, mas só tira a minha vida também se Deus permitir. Se Deus não permitir, eu entro no calabouço, e do calabouço eu saio, porque ele disse que estava comigo e eu não temesse. Jeremias, tu ainda fala a palavra de Deus? Eu tirei do calabouço. Ele abriu a sua boca e disse: assim diz o Senhor, se não sair desta cidade, vocês vão ser destruídos, porque foi Deus que disse, e é Ele que vai cumprir o que Ele falou. Glória a Jesus. Irmãos, pode dar certo pelos dias, pelos minutos, pelos anos, pelo mês, pelo período. Mas chega um período que Deus diz assim: agora eu vou perguntar para ele por que foi que ele não fez a minha vontade, não é? Glória a Deus.
Primeiro, quando chegou na casa do profeta velho, o profeta falou, eu também sou profeta, rapaz. Faz 30 anos que eu estou na igreja profetizando. Já profetizei para muita gente. E é mesmo, sou profeta também. Glória a Deus. Quem sabe já tomou um café reforçado lá? E o anjo do Senhor já me revelou que você podia comer e beber água. Bota tudo para cá. Tomou água. E tem uma coisa, volta pelo mesmo caminho. E ele volta pelo mesmo caminho. Abordou o seu jumento, subiu em cima. Tá vendo? Não vai acontecer nada. Chegou lá na frente, ele viu o quê? Quem lembra? Um leão foi, mano. Um urso, um leão, né? Ele já começa. Porque alguém já começa só a falar assim: as coisas estão dando errada quando vê as coisas apertando, né? Aí, quando as coisas começam a apertar, aí alguém lembra de quê? Do quê? Da palavra de Deus. Deus disse que eu não viesse por aqui, eu vim e já encontrei com os. Olha aí. Glória a Jesus. Ande pelo caminho apertado. E pelo caminho que Deus te mandou. Amém. O caminho que Deus te diz. Vá, mesmo que esteja com sofrimento, com luta, mesmo que alguém te despreze, mesmo que alguém não goste de você, mesmo que alguém vire a costa, o rosto para você, mas não tem problema, você está no centro da vontade de Deus, não tem problema. Se alguém não me der a paz do Senhor hoje, mas eu tenho Deus para falar com Ele, não tem problema. Se alguém virou o rosto para mim, também não tem problema. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei na direção que vou, eu sei o que estou falando, eu sei para onde Jesus me mandou eu ir e porque Ele me mandou falar. Não tem problema, eu falo mesmo. Glória a Jesus. E de repente o leão avança e pega ele, mata e deixa na beira do caminho, e não matou o jumento. E todo mundo que passava naquele caminho conhecia aquele profeta e dizia uma simples palavra: esse homem era profeta de Deus e foi morto por esse urso, porque ele veio de encontro e não fez a vontade de Deus. Todo mundo passava e viu o profeta na beira do caminho morto. Que Deus ainda tenha misericórdia. Se você quer tomar uma direção no caminho errado, cuidado com o urso pegar você, o leão, porque a Bíblia diz que ele anda em derredor, querendo nos estragar. Mas quando Deus ainda tem negócio, ele diz, mesmo que ele esteja errado, leão, você não pode destruir ele, porque eu ainda tenho um negócio, eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho coisa na vida dele. Você não vai permitir de matá-lo, e Deus vai com que ele escape por a sua misericórdia. Mas muito não tem mais esse direito, já morre lá mesmo. Você entenderam a mensagem? Glória a Jesus. E alguém tem voltado. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando Deus chama, Deus tem um plano. Deus nunca chama ninguém sem plano, sem objetivo. Deus não chama você aqui para a igreja para você ser bonita, você apresentar coisas lindas, sua voz, sua roupa, seu perfume. Deus te trouxe para aqui porque Deus tem um propósito contigo. Mas, Senhor, por que é que eu sofro? Por que vem tanta prova? A prova faz parte do nosso chamado. Nós só estamos provados porque estamos chamados. Se Deus tivesse compromisso conosco, nós estaríamos aí muito bem, ia para onde queria, fazia o que queria, passava muito bem. Não, é Deus, tem negócio, tem questione com Deus o que está acontecendo na sua vida, porque Deus sabe muito bem o que faz e você não sabe de nada. Precisa aprender um pouco mais.
Não é verdade? Glória a Jesus. Eu já estou parando, mas eu creio que a igreja entendeu a mensagem. Amém, irmãos? Eu sei que você sabe o propósito de Deus na sua vida. Pastor, é difícil, é difícil. É difícil. Ser mensageiro, ser profeta de Deus, não é mar de rosa, é difícil. Todos eles passaram por prova. Eu nunca vi um que não passou por prova. E outros perderam a sua vida. João Batista perdeu a cabeça no prato, porque falou a verdade. Mas Deus permitiu. Quando ele falou a verdade, alguém teve tanta raiva que falou para alguém: olha, o que você quiser que eu faça com este homem, eu faço. O que você quer que eu faça? Eu quero a cabeça de João Batista no prato. O que foi que João Batista fez? Se João Batista tivesse passado a mão no pecado daquele homem que adulterou com a sua cunhada, com um negócio assim, tomou a mulher do seu próprio irmão e ele condenou na hora, não foi isso? Tá certo? Se ele tiver, não tem problema não, isso é assim mesmo. Mas ele falou a verdade. E por falar a verdade, ele cortou a cabeça, mas ele chegou no céu com glória. Ele vai ter a recompensa. Por quê? Porque ele falou contra o pecado, contra a mentira, contra as coisas erradas. Porque quando Deus fala, irmão, não é para Deus que quer condenar ninguém, não. É porque Deus quer unificar em santidade, em união a sua igreja. Como está perto de nós subir para a glória. Deus quer a unificação perfeita da sua igreja, para a sua igreja subir e glorificar a Deus. Porque tem um hino na harpa cristã que diz: no céu não entra pecado. Glória a Jesus. No céu não passa caixão, não tem cemitério. No céu é gozo e paz no Espírito Santo. É a vida eterna. A igreja que quer chegar no céu tem que deixar o pecado para trás. Tem que deixar a rapina, tem que deixar tudo. Se alguém quiser vir ali, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Ah, como é difícil tomar a cruz no dia, na hora, nos momentos, nos anos, na época que estamos vivendo, de tecnologia avançada, de coisa moderna. Mas Jesus está dizendo: eu continuo mesmo ontem, hoje, eternamente. Para entrar lá, precisa ser santo, precisa deixar, precisa renunciar, precisa deixar para trás a vida e seguir com santidade. E largar tudo e renunciar à sua própria vida. Olhe no espelho nesta noite, ou quando chegar em casa e pergunte para Deus: eu pareço contigo ou não, Senhor? Será que eu sou a igreja que vai subir ou sou a igreja que vou ficar? Glória a Jesus. Jesus é bom, né, irmão? Glória a Deus. Jonas foi para onde? Quem sabe dizer? No ventre do quê? De um peixe. Misericórdia. Não podia nem dar uma glória a Deus alta, nem orar. Mas ele disse: Senhor, eu tomei o caminho errado. Estou no lugar horrível. Ele considerou o inferno. Ele disse: o ferrolho do inferno me secou agora. Porque tu me mandaste para um lugar e eu fui para outro. Glória a Deus. E nesse momento, irmão, aparece tudo. Alguém diz tudo, alguém fala tudo, alguém se humilha, alguém desce, rasga o coração, rasga a roupa, rasga tudo.
Espírito e começa a dizer ao Senhor: se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser mais santa, eu vou obedecer mais, eu vou obedecer o pastor, eu vou obedecer minha mãe, eu vou obedecer a igreja, eu vou obedecer o ministério, eu vou fazer tua vontade, eu vou jejuar, eu vou se santificar. Quando o ferrolho do inferno começa a cercar, aí que alguém sabe começar a dizer tudo, falar tudo, prometer tudo, dizer para o Senhor: você é o crente mais santo dessa vida, se tu me tirar deste lugar, então não tome o lugar errado, siga no caminho certo que o Senhor te manda, que o Senhor te orienta, glorifique a Ele, dizendo: Senhor, eu te glorifico porque estou no teu caminho até hoje. Que Deus o abençoe, a igreja do Senhor, que continue neste caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Caminho, verdade. Quem está no caminho está com Jesus. Quem está com a verdade, o que é que acontece? Conhecereis. E o que é que acontece? A verdade vos. Se você ainda não é liberto, porque você ainda não conheceu a verdade. Você pode dizer assim: mas eu aceitei Jesus. Você aceitou Ele, mas não renunciou à sua vida para conhecer como Ele é. Tá certo? Precisa conhecer quem Ele é. Ele não é o seu irmão como qualquer. Ele não é uma pessoa qualquer. Não que você fala alguma coisa como quer. Ele é a libertação da nossa vida. Conhecerei a verdade e a verdade vai te libertar. Se você conhecer Jesus de coração, eu tenho certeza que tudo que está na sua vida hoje te matando vai embora, vai sair, você vai ficar liberto, porque Jesus mesmo não te aceita desse jeito. Ou você me conhece como eu sou, ou senão você vai cair fora. E não é o que eu quero que ninguém caia fora. Todos que vêm a mim, eu receberei. De maneira nenhuma eu jogarei fora. Glória a Deus, que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, eu orei a Deus por mim, para Jesus continuar fortalecendo e eu chegar na presença de Deus, porque a vitória, irmão, não está no começo nem no meio, está no fim. Não é verdade? O ano de crente não leva ninguém para o céu, o que leva para o céu é a obediência. Tá certo? Eu vou fazer, eu aceitei já de 84, né? E eu sou salvo por esse ano todo? Não. Só se eu vencer. Não é, Zé? Tá certo? Então, na minha mocidade, eu aceitei Jesus. Tá certo? Hoje, aliás, completou. Nem falo Santo Adriano, nem falo. Glória a Deus. Mas graças a Deus pela vida dele, né? Eu estava junto hoje, eu sou juntos, né? E Deus continue abençoando ele por esses anos de vida, né? Mas que ele vá até o fim, que a igreja vá até o fim, que a igreja persevere, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque todo dia o Senhor tem confirmado uma palavra após a outra. Quero agradecer as irmãs que compareceram ontem na sede, por atender o pedido, né, a convocação, e foi uma bênção. Muita coisa. Eu acho que o pastor Elias está assistindo a live aí de terça-feira. Depois você assiste lá para você ver. Isso é bom porque às vezes o profeta da casa não tem muita honra, né? E o Daniel trouxe um ensino muito bom na terça-feira. E ontem, irmãos, praticamente tudo que ele falou, o pastor também usado lá por Deus, foi uma grande bênção. Mas está aí disponível, os irmãos podem assistir, né, a palavra, tanto que o irmão Daniel trouxe, como também o pastor Elias Torral trouxe ontem. E ele estará também no culto, né, com as irmãs do setor 6. Então o Senhor tem confirmado palavra após palavra, o que nos alegra, porque aumenta a nossa confiança de que Deus está conosco nesta igreja. Porque se ninguém está combinando, ninguém está fazendo conchavo para dizer, vamos pregar só essa palavra aqui.
Quem está pregando está sendo inspirado por Deus a cumprir a vontade de Deus e falar o que Deus quer, segundo é necessário à igreja. Então nós glorificamos a Deus por essa palavra, que o Senhor continue abençoando o pastor Edson, e que todos nós que estamos incumbidos de falar da palavra de Deus, fiquemos na dispensação do Espírito Santo. Isso não quer dizer que vamos relaxar, né? Não é só o Espírito Santo que faz. Ele faz, porque Ele é Deus e nos inspira, mas cumpre a nós buscarmos o conhecimento, orarmos, né, e dependermos dele. Amém? Que Deus abençoe ao irmão e pastor Edson por esta palavra. Deus continue usando o teu servo. Hoje, né, o cooperador Eliabe faz mais um ano de vida, completou, na verdade, mais um ano de vida, né? Graças a Deus, de muitos anos já, né? Mais um ano entre muitos que virão. Calma, que virão. Então, graças a Deus pela vida do nosso cooperador, a irmã, a Vânia, né? Mãe da nossa irmã Luísa também, o Daniel nos avisa que ela também completa mais um ano de vida. Nós vamos orar por ela e louvar a Deus pela vida desses irmãos. Vamos orar pela Cris, pelo Richard, a irmã Judite, a irmã Maria Aparecida também, o irmão Almir, está com algum problema na coluna, tendo que usar uma cinta. Vamos orar pelo nosso irmão, pela irmã Luzier, e aqueles que nós já sabemos, né? Nós oramos pela Camille, pelo Estevão, pela irmã Dora, pela irmã Ana. Então nós temos muitos irmãos que necessitam da continuidade das nossas orações, porque a igreja já tem orado. Vamos continuar orando, crendo que Deus é abençoador, que Deus ouve a nossa oração e vai abençoar em nome de Jesus Cristo. Esses irmãos estarão guardados e curados pelo Senhor. Hoje também nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, né? E nós sabemos da luta desses irmãos. Começou lá em 1300 e pouco com John Wycliffe, e também logo em seguida veio na sequência John Hus, e entre todos os outros, e se completou através de Martinho Lutero, que estavam inconformados, irmãos, e nós devemos continuar protestantes, protestar tudo contra aquilo que vai contra a palavra de Deus, como a igreja romana estava fazendo naquele momento, vendendo indulgências, cobrando altos impostos, o governo da igreja centralizado, e aí muitos problemas estavam acontecendo. O luxo excessivo do papado. Então esses homens, usados por Deus, se rebelaram, né? Uma rebeldia da forma correta, rebeldes contra um sistema que era mundano e profano, porque em nome do Senhor faziam coisas erradas. Hoje o mundo também está comemorando aí o dia, né, das bruxas, e muitos crentes deveriam, na verdade, estar pesquisando e conhecendo mais sobre as nossas origens, a origem protestante, que se perdeu, porque a igreja quase não protesta mais, à exceção de alguns, mas estão, incrivelmente, estão participando até mesmo de festas aí, que na verdade são cultos a demônios, cultos a outros deuses, né? Cultos idólatras e pagãos, tá? Então às vezes se reúne a uma festa, se reúne com um objetivo. Naquele momento está sendo prestado um culto que não deveria ser prestado por nós. E infelizmente tem cristãos que já conhecem a palavra, mas como foi dito aqui, né, isso não tem nada a ver e estão fazendo coisa errada. Mas aqui não. Graças a Deus, no Jardim Graúna, os irmãos são crentes em Cristo e vão prosseguir assim até o fim para alcançar a sua vitória. Então nós vamos sempre observar isso e agradecer a Deus por estes homens, né, e mulheres também, que tiveram coragem de enfrentar um sistema para que a doutrina dos apóstolos fosse preservada, a humildade, a simplicidade da doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos, que estava se perdendo, e está se perdendo, irmãos. Mesmo nas igrejas ditas evangélicas, há um romanismo, bem presente, e também o ecumenismo está cada dia mais entrando em nossas igrejas. Os irmãos podem depois buscar um ensino do pastor Claudio de Andrade na internet. Ele está falando sobre o resgate das raízes pentecostais, das raízes da Assembleia de Deus. E aí nós vamos aprender mais o lugar onde nós servimos, as nossas origens. Amém? Os irmãos concordam para nós iniciarmos então a sugestão do cooperador Daniel, a leitura do Evangelho de João? Amém? Amém. Então, a partir do próximo domingo, nós iniciamos a leitura do Evangelho de João. Isso não os impede de fazer a sua leitura em casa. Hoje, para os jovens, crente que nunca leu a Bíblia por completo, fica difícil defender a fé que professa. Tem que ler, irmãos.
A leitura não é só para completar e dizer eu consegui ler tudo. Não, é uma leitura devocional, que medita, que estuda, que se aprofunda nas verdades bíblicas, para que possa enfrentar não somente o mal, mas também responder àqueles que buscam em nós a esperança que lhes falta nesse mundo. Porque eles olham para nós e veem que nós somos esperançosos de um algo maior. E eles estão buscando isso. Nós somos a resposta, sim, para a dúvida deles, porque vamos levar a verdade. Jesus que liberta a todos. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer a Deus nesta oportunidade. Irmãos, eu peço a gentileza, irmãos, quando nós vemos a nossa congregação suja, não fique esperando, né, que ninguém o faça. Toma uma atitude, nos ajude, por favor. Eu cheguei 5h30 para orar e não consegui orar porque eu tive que dar uma ajeitada na igreja. E às vezes nós não temos as condições, porque tem outras coisas a serem feitas. Isso não quer dizer que estamos relaxados, é que às vezes acontece imprevisto para quem está responsável por limpar diretamente. Mas a igreja toda pode participar disso. Nós temos tido dificuldade no voluntarismo. Nós temos chamado os irmãos para nos ajudar e tem sido difícil. Eu não vou chamar mais, né? Quem quiser ajudar, está aberta aí a oportunidade de ajudar, no que for necessário. Mas eu já sei com os que eu tenho e com os que eu posso contar. Gostaria de contar com toda a igreja. Tá o recado? Terça-feira, meu Deus, eu vou anunciar para vocês. Terça-feira, irmãos, aproveitando, não estarei aqui, vou justificar aquela cooperação que eu disse que farei lá no Ministério de Santa Amaro, né, retribuindo, né, com a cooperação que já nos foi feita aqui. Então, terça-feira estarei lá na Assembleia de Deus, irmãos, orem por mim, que eu vou pregar no fechamento do Congresso de Adolescentes de lá. E na terça, o evangelista Reginaldo terá um ensino. Então, a exceção daqueles que irão comigo para cooperar lá, e essa é uma exceção que eu abri por conta do que eles já fizeram por nós, eu peço que a igreja esteja aqui, porque é terça-feira e é um feriado. Tá? Terça-feira é um feriado, então os irmãos estavam em casa. Venham e chamem aqueles que estão mais fracos. Aí eu vejo se nós vamos sair entre 16h30 e 17 horas, porque é dia de finados, e lá tem a igreja messiânica, tem o cemitério de Girassol, cemitério de Paredeiro, cemitério de Colônia. A gente acerta isso aí, fiquem em paz. Aí eu vou conversando com vocês, para a gente poder encerrar e ir embora, tá bom? Mas os adolescentes vão sim. Saio das irmãs amanhã. Venham em nome de Jesus. Eliabe, venham com a sua família. Vamos orar, agradecer a Deus. Nós oramos por eles, mas a gente fala de novo. Você não assistiu o culto, né? Não participou do culto online, né? Assim que você se denuncia, nada está encoberto aos olhos do Senhor. Venha para cá. Está vendo como a gente descobre que não participou do culto online? Amém. Vem cá, Carol. Daniel. Pedro, né? Pedro também fez aniversário. Vamos orar por esses irmãos. Que Deus os abençoe, irmãos. Que vocês tenham uma semana de paz na presença de Deus. E que o Senhor seja convosco em cada dia. Fiquem firmes e guardem esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar para os nossos irmãos que estão comemorando mais uma primavera. Os irmãos estendam as mãos para cá em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, pela vida dos teus filhos, meu Pai, que estão completando mais um ano de vida. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, estão completando na tua presença. Meu Deus e meu Pai amado, te agradecemos por este presente. Meu Deus, que a vida que o Senhor deu, meu Pai amado, mais um ano de vida. Que o Senhor, meu Pai, continue abençoando, guardando, protegendo, meu Pai amado, sustentando na tua presença. Meu Deus e meu Pai, guardando de todo mal. E que eles, meu Pai amado, continuem firmes na tua presença. Que nada deste mundo, meu Pai amado, venha tirar aquilo que o Senhor colocou na vida deles. Meu Pai amado, que é a tua presença. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo bênção, vitórias, meu Pai amado, sobre a vida dos teus servos, saúde e muitos anos de vida, e que eles fiquem na tua presença, te glorificando e te exaltando na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos, que o grande amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ó, você viu o negócio de luz que fica aqui?